Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Bignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Hebraico Bíblico e Exegese do Antigo Testamento nos seminários, sou também publisher editorial, pastor congregacional e tenho estado aqui em nosso podcast para trazer muitas informações para você que é pastor leigo, que é líder de igreja e não teve a oportunidade de poder estudar no seminário. Aqui você pode ter muito conteúdo de qualidade para o seu ministério. E hoje, o nosso episódio ele é muito especial. Ele tem o título, como você viu na thumbnail, uma conversa sobre línguas bíblicas e teologia com o reverendo Rafael Ribeiro, também conhecido como o reverendo Rafael Moré. Ele foi o meu professor de hebraico no seminário e tem sido um grande amigo também, um grande incentivador nos estudos da língua. Vamos conhecer então o pastor Rafael Ribeiro. Tudo bem, pastor? Tudo bom, tranquilo, me sinto honrado aqui, em poder participar desse podcast e, assim, espero que a nossa conversa aqui venha a abençoar, não só as nossas vidas, nossos sonhos aqui, mas aqueles também que depois estarão ouvindo, essa gravação sobre esse assunto tão importante, que é tratar aqui de alguns temas conflitantes de acordo com as línguas originais. Isso, inclusive a gramática que o pastor Rafael esteve produzindo e escrevendo ao longo de muitos anos, ela é usada por mim até hoje, inclusive para dar as aulas de hebraico nos seminários. Aliás, eu gostaria até de fazer algumas perguntas iniciais ao pastor, perguntas mais pessoais. Pastor Rafael, como se deu o seu chamado para o ministério pastoral? Bom, minha vocação ministerial se deu muito cedo. Eu me converti em 1974, tinha 18 anos de idade e logo senti o chamado para o ministério, mas o peso da responsabilidade fez com que eu só atendesse a vocação uns 4 anos depois, quando ingressei no seminário, fiz o bacharel em teologia e ao longo de uns 3 anos de experiência pré-pastoral, nós nos preparamos e fomos ordenados ao Santo Ministério da Palavra de Deus. E eu tinha 30 anos quando eu fui ordenado e já são 39 anos de ministério ordenado, E graças a Deus, pastoreando diversas igrejas. Nos últimos 18 anos aqui em Filadélfia, Nova Cidade, igreja presbiteriana, onde Deus tem me dado a graça de poder pregar a palavra de Deus e exercer no ministério pastoral. E durante esse mesmo tempo temos atuado nos seminários, ensinando hebraico, exegese, hermenêutica. Atualmente também estou lecionando grego, por uma necessidade do seminário Batista Gonçalense do Alcântara. Estamos ali ensinando também grego. Graças a Deus já conseguimos agora formar uma turma muito bem preparada, inclusive instrumentando tanto o grego quanto o hebraico. Perfeito. E diga-me uma coisa, em qual momento do seu chamado, depois do seu chamado, você encontrou essa paixão pelas línguas bíblicas? Logo que entrei no seminário, eu me apaixonei principalmente pelo hebraico, mas também pelo grego. Tanto que tenho pleno domínio dos 2 idiomas, Tanto a leitura, interpretação, morfologia e tudo que é preciso, né, para você instrumentar os idiomas bíblicos. Isso aí, né? Uma grande bênção, né? Quem pode estudar as línguas bíblicas, tanto a língua hebraica quanto o grego, né? Isso sempre
dá um upgrade nos estudos bíblicos, até nas pregações expositivas aqui, né? Muito bem, então estamos preparados aqui para começarmos o nosso primeiro bloco, quando vamos falar sobre a importância do estudo do hebraico ancião. Muito bem, pastor Rafael, podemos começar então a falar sobre a importância do estudo do hebraico ancião. O que é o hebraico ancião, como a gente consegue fazer esse estudo e qual a importância de estarmos então compreendendo o hebraico antigo? A gente ouve por aí umas pérolas. Uma delas é que o hebraico não evoluiu desde a sua criação. Na verdade, isso não faz sentido, porque a gente percebe que a própria criação do hebraico já é uma evolução, porque o hebraico ele evoluiu a partir do aramaico. Os fenícios, quando criaram o alfabeto hebraico, eles tomaram por base o aramaico. É um povo selita, de língua aramaica, e que simplificou o idioma aramaico criando o hebraico. Não só o alfabeto, mas criando o próprio idioma hebraico, que passou a ser conhecido como idioma hebraico porque o mais importante tratado escrito na língua é a Torá judaica e todo o Tanakh, todo o texto do Antigo Testamento. Nós vemos então que o hebraico ele passou por uma evolução. O primeiro hebraico é o hebraico pictográfico, se constituía de pictogramas, chamado também de hebraico ancião. Depois tem o paleo-hebreu, que é a primeira forma alfabética do hebraico. Depois do paleo-hebreu surge o médio-hebreu, que é uma pequena evolução do paleo-hebreu. O hebraico tardio, a forma que antecedeu o hebraico quadrático. No quadrático, o hebraico chamado hebraico do segundo tempo, porque esse hebraico ele surge justamente quando Esdras e os seus companheiros, começam a fazer a transposição de todo o texto do Antigo Testamento para uma forma hebraica mais acessível. O hebraico quadrático ainda é um hebraico não alfabético, mas esse hebraico é o hebraico do qual foi feita a redação final de todo o Antigo Testamento. Esse hebraico é chamado de hebraico moderno, porém não é tão moderno assim, não é? Ele surgiu após o exílio babilônico. Sim, teve influência babilônica e influência grega, né? Essa transposição do pictograma para as demais formas do hebraico, até chegar o hebraico quadrático, sofreu várias influências, porque os judeus eles são afetos a assimilar culturas, circundantes. E o grande problema na interpretação do texto hebraico do Antigo Testamento é justamente essa influência da mentalidade abstrata grega na tradução do texto hebraico para o vernáculo. Porque nós somos um povo de mentalidade ocidental, mentalidade grega, porém o hebraico é um idioma de mentalidade oriental, concreta, enquanto que a nossa mentalidade é abstrata. Então, na tradução, sofreu-se aí alguns probleminhas aí. E ainda tem o hebraico novo, que é o Ivri Hadash, falado hoje em Israel. Nós fizemos um curso desse hebraico aí na Universidade Hebraica de Tel Aviv, onde aprendemos um pouco sobre o hebraico antigo, mas também sobre o hebraico novo. Então, para que você possa conhecer de fato o hebraico, você precisa conhecer os pictogramas. Eu tenho me dedicado ao longo mais ou menos de uns 15 anos ao estudo dos pictogramas, justamente para que eu possa dominar mais o hebraico, Então, eu acho interessante que todo estudante de hebraico, principalmente aqueles que ensinam o hebraico, procurem conhecer o hebraico ancião. Isso, e no caso, na evolução alfabética do hebraico, desde os pictogramas inicialmente até o hebraico falado hoje, o hebraico moderno, o hebraico,
teve alguma dificuldade de influência de outros povos para poder surgir esse hebraico? Como é que o hebraico moderno ele foi ressuscitado e ele voltou a ser falado em Israel? Bom, essa coisa do hebraico quadrático para chegar ao hebraico novo, existe um momento histórico aí, quando os judeus, lá por volta do quarto século, percebendo que a sua cultura estava se perdendo, porque o hebraico não possuía vogais, então era difícil. Somente os eruditos é que conseguiam ler o texto. E ainda tinha um problema que o texto era uncial, todas as palavras eram ligadas uma à outra. Então somente um expert mesmo poderia ler e traduzir o texto hebraico do Antigo Testamento. Caso palavras unciais significam o quê? Todas as letras, todas as palavras eram interligadas, não tinha ponto, vírgula, dois pontos, nenhum tipo de acentuação no texto, nem acentuação vocálica. Era um texto que somente o erudito podia consumir, certo? Aí então os judeus, percebendo isso, um grupo chamado de Massoretas, que vem de Massorá, que é tradição, esse grupo começou então a formular a pontuação do texto hebraico, tanto a pontuação vocálica, quanto a pontuação lógica, que é a fragmentação do texto, como também a música do texto, porque o texto do Antigo Testamento é todo musicado. Então, isso levou bastante tempo. Foram cerca de 500 anos, mais ou menos, 550 anos, porque começou no ano 400, termina em 950 DC, a transposição de todo o texto do Antigo Testamento para o hebraico chamado hebraico massorético, que é o que nós temos hoje nas nossas Bíblias hebraicas, com uma Stuttgartense, que é a melhor Bíblia hebraica que nós temos. Então, foi um trabalho cansativo, que sucederam vários escribas ao longo de séculos até chegar ao texto hebraico que nós temos hoje. Aí por aí você vai perceber que, ao mesmo tempo, várias traduções da Bíblia vão começar a surgir. Tem a Vulgata de São Jerônimo, né? Já houve lá atrás a Septuaginta, que é a tradução grega, e tudo isso vai influenciar no entendimento do idioma com uma visão abstrata, ao invés da visão concreta hebraica. Isso. Então, daí a gente pode perceber a importância desse estudo para aquele que é o pregador. Porque, por exemplo, um pregador que pretende fazer pregações expositivas com um pouco mais de profundidade na exegese, ele também precisa conhecer o hebraico ancião, no caso que a gente está estudando aqui, porque isso de alguma forma vai influenciar na sua pregação expositiva, não é isso ou não? Com certeza, né? Qualquer conhecimento a mais que você tenha das línguas originais vão auxiliar bastante o pregador, né? Porque o que nós vemos hoje, uma pobreza muito grande no púlpito, por quê? Os pregadores, eles não conhecem as línguas originais, não fazem exegese do texto bíblico, eles pressupõem que o texto quer dizer o que eles estão falando. Porém, uma coisa é aquilo que você entende como pregador e aquilo que realmente o autor autógrafo do texto queria dizer. Então, isso é muito complicado, né? Porque muitas vezes você ouve algumas pérolas aí do púlpito, né, que te deixam pasmo, né? Esses dias eu ouvia um pregador, né? Não vou dizer a denominação para não ficar chato, né? Mas esse pregador de uma denominação seleta disse numa pregação que os reis de Israel eram analfabetos. Por isso que Josias precisava de alguém para ler a Bíblia para ele. Olha só que ignorância do contexto social, político, econômico e religioso do Antigo Testamento. Esse pregador com certeza não fez exegese, não fez o Sitsin Leb. O próprio texto estava contradizendo o que ele dizia, porque o texto mostrava, por exemplo, que Josias era um homem piedoso. E uma outra coisa que ele falou é que Josias é um iníquo,
que quando ouviu a leitura da lei caiu prostrado, se vestiu de pano de saco. Eita, mas de onde ele tirou isso? Pois é, agora tirou, né? O texto mesmo diz que ele era piedoso, que ele fez tudo conforme Davi, seu pai, andou nos caminhos de Davi, seu pai, que é o paradigma de rei piedoso do Antigo Testamento. E os reis de Israel, tinham uma excelente formação, normalmente Josias, que foi criado aos pés de um sacerdote. Então, como que o rei de Israel é ser analfabeto, né? Isso é um absurdo. E um pregador de uma igreja reformada, histórica, falar uma besteira dessa é de pasmar, né? Pois é, até tirou um pouco da nossa fé, né, na geração atual de pregadores. Mas então, falando também ainda no hebraico ancião, a gente sabe que o hebraico ancião trabalha com os pictogramas, né? A base dele são os pictogramas. Então, uma orientação para nós sobre o que são os pictogramas, como a gente consegue entendê-los, para que a gente possa compreender o estudo do hebraico ancião. Eu gostaria de apresentar aqui um exemplo clássico, né, que são as duas primeiras palavras ou expressões que aparecem em Gênesis, logo de cara, né? Porque o pictograma, na verdade, ele é uma imagem. E uma imagem fala mais do que palavras. Então, um pictograma, ele pode ter diversos significados. E é importante conhecer os significados do pictograma, porque aquela sociedade, ela se comunicava através dos pictogramas, ou seja, quando o indivíduo olhava para um pictograma, ele tinha muitas ideias acerca daquilo que estava diante dele. E de acordo com o conhecimento dele do contexto, ele ia interpretar o pictograma. Então, eu quero apresentar aqui então essas duas palavras. A primeira palavra é a palavra Bereshit e a segunda palavra é a palavra Bará, né? Bereshit, na verdade, não é uma palavra, é um termo, porque existe uma preposição antes da palavra Reshit. Então, uma preposição, imagem de substantivo, significa princípio, começo, né? Indicando o início de uma era. E Bará com o verbo criar. Verbo criar, em hebraico. No hebraico ancião, a palavra Bereshit, ela se constitui de seguintes pictogramas. O Bet, que é o pictograma da tenda, casa, pode significar família, lar, proteção, segurança. E esse pictograma, ele é o primeiro pictograma da palavra bem, em hebraico ancião. E bem é filho, ou seja, apontando para a segunda pessoa da Trindade. Então aí nós temos, no início já da Bíblia, o filho aparecendo. Bem, logo a seguir nós temos o pictograma Resh. Resh significa cabeça. Aqui é a cabeça de um homem. Tem o formato da cabeça de um homem. E significa homem, marido, pai, chefe, provedor, guerreiro. Primeira letra da palavra ruach, que significa espírito, apontando para a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, nós temos aí filho, espírito. A terceira letra da palavra é o Aleph. O Aleph é a cabeça de boi e significa divindade. Nessa palavra Aleph mais um outro pictograma, o Aleph mais um outro pictograma, que é o cajado do pastor, forma a palavra El no hebraico antigo. E El era a divindade principal na antiguidade. Essa palavra é muito usada no Antigo Testamento para se referir ao Deus da revelação. Mas a cabeça de boi significa divindade, força, poder, autoridade, ancião, chefe do clã, que também exercia o sacerdócio. Então,
a primeira letra da palavra ave. Ave é pai. Então nós temos aí a primeira pessoa da Trindade. Então você tem logo aqui, de cara, nas 3 primeiras letras, Filho, Espírito e Pai, né? Seguindo aí, nós temos o Shi. O Shi são os 2 dentes frontais, os incisivos, e significa comer, moer, morder, rasgar, alimentar. Por quê? Os pais mastigavam a carne para depois porem na boca dos filhos. Igual como as aves fazem, né? As aves, os índios, os indígenas também fazem isso. Então, daí, a ideia dessa letra é referindo-se a Deus como aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta, o nosso provedor, e reporta a Cristo, o pão da vida, que é o nosso alimento espiritual. Depois nós temos o Yud. O Yud significa mão, mas também é representado aqui um braço estendido. E o significado de Yud, desse braço, é pegar, acariciar, bater, puxar, socorrer, proteger, salvar. Refere-se a Cristo como o braço estendido de Deus aos homens, como aquele que nos arrancou das trevas, que nos socorreu e nos salvou. Então nós temos aí o ato salvatício de Cristo nesse braço estendido aí. Até o modo como ele morreu na cruz com os braços estendidos também, né? É uma forma visual da gente perceber o quanto também o hebraico ancião nos leva a entender essas informações bíblicas, né? E a última letra da palavra Bereshit é o Tal, que também é chamado Tab, né? Marco, mirante, orientação, direção. Um pictograma em forma de cruz representa a morte redentiva do Filho. Aponta para o ato de expiação na cruz do Calvário. Então nós temos aí, na primeira expressão Só no da Bereshit Bíblia, Pará. só no Bereshit, né? Nós temos tudo isso aí. Agora, como que você vai enxergar isso se você não conhece o hebraico ancião? Pois é, tem que estudar, né? O hebraico ancião tem que identificar todos os pictogramas, né? Que são pequenos desenhos, né? Muito primitivos, que fazem a gente perceber uma ideia completa por trás de cada letra, né? É muito rico mesmo, né? O estudo desse idioma. É muito interessante também. Muito bem. Aqui também há uma alocação sobre o verbo bará, que é o primeiro verbo que aparece na Bíblia hebraica. Poderia falar um pouco sobre algumas características do verbo bará, como ele aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1? O verbo bará, ele vai aparecer algumas vezes no capítulo 1 de Gênesis. E esse verbo, ele é sempre que ele ocorre no cal e no nifal, que são o ativo simples e o passivo simples hebraico, ele indica uma ação de Deus. Ou Deus criando, ou a criação como objeto dessa obra criativa de Deus. Então, vai significar no cal e no nifal sempre criar. E só Deus usa o verbo nesse sentido no Tanakh. Nunca o verbo bará, no sentido de criar, vai ser usado por outra pessoa a não ser por Deus. Então só admite Deus como o sujeito da ação, é isso? Sim, Deus é o sujeito e a criação é o produto dessa ação divina e nós somos objetos. Então, é só Deus que cria bará. No sentido de criar bará, porque bará significa não somente criar, mas criar com perfeição. E só Deus pode criar com perfeição. E aquela ideia teológica de criar do nada também é aplicado a bará, não? Sim, bará pode ser algo criado do nada, mas não necessariamente. Deus, quando criou o homem, ele não criou do nada. Tinha matéria pré-existente. Tinha matéria pré-existente e o homem ele recebe um elemento divino, porque Deus sopra nele o fôlego da vida, né?
o Nefesh Ruach, né? O espírito, a alma é soprada no homem por Deus, procede de Deus. Então todos nós temos um pouco de divino, né? Mesmo o homem que não é cristão, ele tem um pouco de divino, porque o fôlego de Deus está nele lá. A imagem e semelhança, o côlogo de Deus. Então, nós somos seres que somos, de certa forma, também divinos, né? Nesse aspecto aí. Então, o Bará, ele ocorre aqui em Gênesis capítulo 1, mas o interessante é que Bará, ele tem as mesmas iniciais que começam lá, Reshit, né? Então, nós temos aí a tenda, que é bem, nós temos a cabeça de homem, que é o aso, e nós temos a cabeça de boi, que é ave. Então, mais uma vez, na segunda pessoa, na segunda expressão, o primeiro verbo da Bíblia fala da Trindade. Por quê? A Trindade estava agindo ali na criação. As três pessoas da Trindade estão agindo na criação. Isso nos faz lembrar lá de João, né? João, enarque em Logos, né? Em princípio era o verbo, e aí diz que o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo era Deus, né? Estava com Deus e era Deus. Ele era divino, né? Podia participar da criação, porque o anjo criado não pode participar da criação, né? E é interessante que o Novo Testamento, né, ele começa lá em João, né? No texto de João, quando você lê, você vai reportar logo para Gênesis, porque é como se fosse uma transposição, né? O texto lá de Gênesis para João capítulo 1, versículo 1. Perfeito. Você com certeza percebeu, você que está nos ouvindo aqui, acho que você está gostando, como eu tenho aprendido muito com o nosso querido reverendo Rafael, mas eu tenho certeza que você está aprendendo muitos detalhes e o quanto é importante você ter um estudo um pouco mais aprofundado, porque inclusive, em lugar comum que se fala sobre a Trindade e o Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento não fala nada sobre a Trindade, ou o outro extremo também dizem de que o Antigo Testamento já revela sobre Elohim, então revelaria já a Trindade em mim. Vamos com calma, o Antigo Testamento tem sim referências bastante subliminares, mas tem sim todas essas informações, como você acabou de ouvir agora. Só que a doutrina da Trindade, ela foi sendo organizada ao longo da história da Igreja, mas é o Novo Testamento que dá elementos mais claros sobre tudo que a gente precisa para poder compor, na época patrística, a doutrina da Trindade. Não é isso, pastor Rafa? Sim, a doutrina da Trindade, ela começa a ser construída a partir dos pais apostólicos, que são aqueles pais que sucederam os apóstolos, e essa doutrina ela só vai se concretizar mesmo lá para o quarto século, né? Quinto século da era cristã. Então, inclusive, a própria palavra Trindade não é uma palavra que ocorra na Bíblia. Mas um termo teológico posterior, né? Foi criado por Tertuliano, né? Um dos faros da igreja, criou essa expressão quando afirma que Deus é trias, ou Deus é três pessoas. Daí surge a palavra Trinitas, que é trindade, né? Então, trindade, na verdade, significa três em um, né? E esse é o nosso Deus. E a gente vê, então, que a doutrina da Trindade ela está presente, sim, no Antigo Testamento, porém, é no Novo Testamento que ela vai se tornar mais objetiva, né? Nós vamos ter mais a presença aí do conceito, né? E de um Deus que se manifesta em três pessoas. Inclusive, lá no batismo de Jesus, né? Quando Jesus é batizado, ouve-se a voz do Pai, não é isso? E o Espírito desce sobre o Filho,
E aí o Filho é revestido com o Espírito Santo, né? Então, ao mesmo tempo que o Pai está falando lá, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, o Espírito vem sobre Cristo e Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Então, nós temos aí na bênção apostólica também, nós temos os apóstolos sempre vão terminar, às vezes, principalmente Paulo, né? Falando, abençoando a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, nós temos a presença mais incisiva do Espírito e do Filho. No Antigo Testamento, o Filho aparece lá nas teofanias, né? E o Espírito Santo é laconicamente citado, né? Nós temos uma citação em Joel, temos uma citação no Salmo 51, por Davi, né? E assim, esparsamente, a palavra aparece, às vezes, Espírito, não aparece Espírito Santo. Mas a gente entende que Espírito ali é o Espírito de Deus, como aqui em Gênesis 1, capítulo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ali há uma ação do Espírito Santo, esse ato criativo de Deus. Isso aí. Então, você que gosta desse assunto, eu recomendo você a conhecer o meu curso, A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Você pode adquiri-lo e conhecer todos os detalhes do que a gente está conversando aqui sobre como, inclusive, o hebraico ancião revela, logo nas primeiras palavras da Bíblia, a Trindade ali de um modo bastante oculto, mas está ali, né? É só você aprender e conseguir enxergar o que a Bíblia revela. Bom, nós vamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo, e espero que você esteja gostando do nosso episódio aqui agora, e fique conosco, porque após a nossa pausa, no próximo bloco, vamos tratar aqui de Isaías capítulo 6 e a transcendência teológica. Será que há algum tipo de novidade que o reverendo Rafael vai fazer para nós aqui sobre esse texto? Fique conosco e até daqui a pouco. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, estamos voltando aqui para o nosso episódio, esse episódio maravilhoso com o reverendo Rafael Vigueiro, também conhecido como Rafael Moré, especialista nas línguas hebraicas, foi o meu professor ainda, meu professor e amigo ainda hoje, e o grande incentivador que eu faço do ministério, também aqui com os podcasts. Estamos então com esse novo bloco, quando vamos falar agora sobre Isaías capítulo 6 e a transcendência teológica. Isaías 6 é uma passagem profundamente teológica e também impactante. O que será que ela nos ensina sobre a transcendência de Deus e, na verdade, como o hebraico nos ajuda a captar essas verdades? Pastor Rafael. Muito bem, Isaías 6 é um texto importantíssimo, né, do profeta Isaías, porque Isaías 6 narra a vocação do profeta Isaías. É o texto onde Isaías fala sobre a sua vocação. Esse texto também ele é uma variante litúrgica, inclusive ele é a base da liturgia reformada, né? Ali nós temos todos os elementos de uma liturgia bíblica.
Mas nós temos aí, Isaías capítulo 6, um fato muito interessante, porque o profeta Isaías era ainda muito jovem e seu ministério estava ainda no início, e morre o seu primo, o rei Osias, a quem ele amava. Isaías, então, ele vai ao santuário e ele vai chorar, ele vai lamentar a morte do seu querido. Só que quando ele está ali, acontece um fenômeno maravilhoso, porque de repente Isaías já não está mais naquele tabernáculo construído por mãos humanas, mas ele se vê diante do tabernáculo celeste e ele tem uma visão de Deus assentado num alto e sublime trono, e Deus está rodeado por serafins, seres majestosos, inflamados, alados, cada um com 6 asas, e voavam ali em torno do trono e declaravam a santidade de Deus de uma forma superlativa. Por quê? No hebraico você não tem o superlativo, mas você tem a repetição enfática. E aqui é a única vez em todo o texto do Tanakh que nós temos uma tríplice repetição de uma palavra, que é a palavra santo. Então, os serafins estão dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. E é uma forma que nós poderíamos traduzir superlativamente como santíssimo. Alguns veem aqui também a questão da trindade, né? Que seria Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito. Eu acredito que nesse caso aqui seria um pouco de forçação, né? Porém, esse texto revela a doutrina da Trindade, porque quando Deus fala com o profeta, e ele fala assim: a quem enviaremos e quem irá por nós? Usando a primeira pessoa do plural, então aqui é a Trindade que está falando. São as 3 pessoas da divina Trindade falando com o profeta, na voz desse Deus Todo-Poderoso, que quando ele fala, treme os limiares da casa, né? Estremeceu tudo. A voz daquele que clamava, o que falava, o que bradava. Então Isaías ele tem uma visão da santidade de Deus. Isaías vai aprender uma coisa importante aqui. O que Isaías vai aprender? Ele vai aprender, e ele vai registrar isso lá no capítulo 66, versículo 1, que Deus, como os patriarcas pensavam, como os hebreus pensavam, não morava naquele templo lá em Jerusalém. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Deus vai dizer: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Então Isaías vai aprender que Deus é um ser muito mais sublime, muito mais elevado, um ser transcendente, que não está assentado num trono aqui na terra, que não está habitando num templo que os homens construíram, embora simbolicamente a presença de Deus esteja ali, porque a presença de Deus está em todo lugar, mas Deus não mora ali. A habitação de Deus é o céu. Então, essa é a transcendência que a gente encontra aqui em Isaías, que vai tocar toda a teologia isaiana. Tanto que ele vai passar a chamar Deus pelo epíteto, ou na frase que se repete constantemente em Isaías, Kadosh Israel. O santo Hakadosh Israel, o santo de Israel. Então, Deus para Isaías, ele não é só aquele Deus meio quase que palpável, né? Que caminhava com os patriarcas, que na mentalidade dos judeus morou com eles lá no deserto 40 anos naquela tenda e que agora estava morando no templo de Jerusalém. Não, Deus é o ser transcendente, alto, sublime, elevado, assentado num trono, na majestade das alturas, né? Que não pode ser tocado pelos homens, nem plenamente conhecido pelos homens. Aí está a transcendência, né? Da teologia isaiana. E
Nós podemos dizer que, assim como Romanos é o grande texto teológico do Novo Testamento, podemos dizer que Isaías é o teólogo do Antigo Testamento. Inclusive, Isaías formou escola, né? A gente sabe que a escola isaiana, ela perdurou durante séculos. A influência dele foi muito poderosa. E também houve a escola dos profetas, também criada por Eliseu, Elias, não é isso? Na verdade, as escolas de profetas, elas começam lá já com Samuel. Samuel é o primeiro a inaugurar a escola de A escola profetas. de profetas. Depois, com Elias, tem continuidade. E Isaías, então, chega ao ápice. Com Eliseu, e Isaías é o ápice, né? Das escolas de profetas. A gente percebe, por exemplo, que Jeremias era isaiano, que Ezequiel era isaiano, entendeu? A gente percebe a influência de Isaías nesses textos aí, inclusive usando, né, a tautologia Kadosh Israel. Esse aí, inclusive, Isaías é o considerado o supra-sumo dos profetas, não é à toa. Ele foi o profeta que mais enxergou o Messias que ainda viria, né? No caso, o Senhor Jesus. É o texto mais messiânico entre os profetas, né? Talvez o texto mais messiânico do Antigo Testamento é Isaías. Por isso que Isaías ele é considerado o evangelho antes do evangelho. Porque ninguém cita mais o Messias que Isaías de maneira tão clara, né? Tanto no sentido do segundo advento do Messias ou o reino messiânico, como ele fala, né? Aí a gente tem o texto clássico de Isaías 53, onde parece que Isaías estava ali diante da cruz. Parece que ele assistiu à crucificação. Há, inclusive, uma polêmica sobre o século sofredor, de que o judeu, que naturalmente não é messiânico, ele não aceita que ali se refira ao Mashiach. Mas ele se refere a Israel, ao povo de Israel. Povo de Israel, a Jacó, representando Israel. Já nós, porque temos o Novo Testamento, a gente segue na linha dos evangelistas, interpretando que ali faz referência a Jesus mesmo, ao Messias. Sim, porque ninguém jamais encarnou aquela profecia a não ser Jesus. Tudo que está ali na profecia está encarnado na obra redentiva de Cristo de forma palpável. Tem como você negar que Jesus, inclusive os judeus, eles pulam esse texto. Eles não leem Isaías 53 na sua leitura anual, né? Inclusive o meu professor de hebraico, Leonardo Messner, ele era missionário entre os judeus. E ele tinha o hábito de imprimir Isaías 53, e quando era o dia que eles deveriam ler Isaías, que eles não liam, ele ficava na porta de uma sinagoga distribuindo Isaías 53, falando: esse é o texto que vocês deixaram de ler hoje. Tem hebraico, né? Tem que distribuir. Em hebraico e traduzido, porque nem todos os judeus conhecem o hebraico, né? Alguns só conseguem ler no vernáculo, né? Interessante, porque algumas pessoas, inclusive, alguns pastores, líderes, acham que o fato de ser judeu conhece tudo de hebraico, e até judeu ortodoxo, nem todo judeu é ortodoxo, nem sequer religioso, tem muitos judeus ateus, e é uma situação realmente complicada em termos de Deus ter escolhido um povo que prefere hoje estar longe dos caminhos judeus, em muitas ocasiões, né? Assistindo vídeos de Israel, de Jerusalém, é uma cidade grande como qualquer outra, secularizada, até muito ocidental, e isso, inclusive, leva muitos muçulmanos mais radicais a querer enxergar Israel como inimigo, né? Porque ela é muito ocidental, e isso até motiva as guerras atuais, né? Sim, o povo de Israel hoje, a nação de Israel, é uma nação ocidentalizada, né? Porém, existem os judeus ortodoxos, né, que valorizam o conhecimento das línguas originais. A maioria dos judeus que convivem em Israel, eles conhecem o hebraico novo, que é o Ibri Hadash, mas não se aprofundam no conhecimento do hebraico bíblico. Uma coisa é você conhecer o hebraico bíblico e outra coisa é você conhecer o hebraico novo. O hebraico bíblico ele é muito mais complexo. A estrutura gramatical dele é muito mais complexa.
Já o hebraico novo é língua viva. É mais corrida, não? É uma língua que mais se parece com as línguas ocidentais. Então, existem muitas palavras no hebraico novo que são oriundas do espanhol, do português, do inglês, do alemão. Por quê? Porque é um hebraico construído pela diáspora, né? Pessoal que está voltando, migrando para Israel, e eles levaram consigo muitos vocábulos. Então, você vai encontrar lá no hebraico, por exemplo, a palavra margarina, né? Que é margarina mesmo. Você vai encontrar a palavra autobus, que é ônibus, né? Café, né? Café é café mesmo, lembrar assim. Té, para chá, É. né? Que é uma palavra espanhola. Então, a gente vai ver que muitas palavras que existem no hebraico moderno são... E outra coisa, a fraseologia do hebraico moderno, do Ivri Hadash, não o moderno, o Ivri Hadash, o hebraico novo, ela é igual à fraseologia construída em português. Quando eu fazia o curso de hebraico, o professor falava assim: Rafael, pensa em português. Fala hebraico, mas pensa em português. Por quê? Por causa do meu uso do hebraico bíblico, eu tinha o hábito de usar a fraseologia do hebraico bíblico. No caso, a sintaxe, né? Do hebraico Sim, bíblico. a sintaxe, a forma de falar. No hebraico bíblico, por exemplo, a maioria das frases começam pelo verbo. Já no hebraico novo não é como no português. Primeiro o sujeito, o verbo e depois o complemento. Ainda tem um detalhe no hebraico novo, né? Que é a pontuação, que é igual a do espanhol. Então, se é uma frase, tem uma interrogação antes e uma depois. É a influência do espanhol, Influência né? do espanhol, porque, na verdade, são duas correntes hebraicas, né? Askenazi e Sefaradi. A Askenazi é mais voltado para lá para Europa, mas aquele povo lá que vivia em Varsóvia, lá naquela região mais, vamos dizer assim, seria a parte mais antiga da Europa. Ali surgiu o Yiddish também, né? O Yiddish é uma mistura de holandês com hebraico, né? Coisa assim. E o separadita, que é oriundo da língua espanhola, né? Da Espanha. Então, são duas correntes diferentes aí, o Ashkenazi e o Sefaradi, né? E aí, de acordo com essa corrente, também influenciou a pronúncia e assim os vocábulos também que foram sendo trazidos, né? Tanto do polonês quanto da Espanha e de outros países, né? Ali da Europa, né? Porque os judeus, na verdade, eles colonizaram a Europa. E, por exemplo, os alemães, eles são benjamitas, eles são descendentes de Benjamim. Os portugueses são descendentes de Rubem, porque Rubem era chamado de lusitano. Então, Quando você lê lá o dicionário do Sábado de Notos, ele vai dar essas informações interessantes aí sobre o dicionário hebraico do Sábado de Notos. Uma obra antiga que eu a tenho. E ele dá essas explicações aí interessantes sobre como a Europa foi colonizada, populada pela diáspora judaica. Então, muitos povos europeus são oriundos judeus. Nós, brasileiros, com toda certeza, todo brasileiro tem um pouquinho de sangue judaico. Com certeza, né? Às vezes tem até no nome, né? O sobrenome. Sim. Eu, por exemplo, meu sobrenome Ribeiro mostra claramente que lá atrás eu tenho uma ascendência judaica. Eu tenho o Barrano, né? Que é os Anunci, né? Os forçados. Né? Campos, Oliveira, Ribeiro. Isso. Geralmente é nome de fruta, de aspectos geográficos, árvores. Bem interessantes. Eu acho que eu nunca vi bananeira, né? Bananeira não tem sobrenome. Não, né? Apesar da banana ser uma fruta importada, né? Que a banana não é do Brasil, né? Bom, estamos seguindo aqui para o nosso próximo bloco. Eu acho que você está gostando do nosso episódio de hoje. Ele é muito especial. Eu tenho certeza que está acrescentando muito conhecimento
ao seu ministério, à sua vida. Nesse nosso próximo bloco, vamos trabalhar o Salmo 1 e a síntese progressiva. Então, pastor Rafael, mudando aqui para os Salmos, este primeiro Salmo é um dos textos mais conhecidos, mas você mencionou que é um possível erro de tradução. Você pode nos explicar isso? Sim, o grande problema dos tradutores que fazem as nossas versões, e isso é recorrente, é que o tradutor, muitas vezes, ele ignora certos aspectos do idioma hebraico. Um deles que eu sempre cito para meus alunos é ignorar completamente a regência do verbo consecutivo, que é um espírito do hebraico que rege o verbo numa sentença. O verbo consecutivo, se o verbo está no tempo passado, ele vai ser traduzido no presente. Se ele está no presente, ele vai ser traduzido no passado. Ele inverte, né, a polaridade O passado temporal. é traduzido no futuro e o futuro é traduzido no passado, porque ele inverte o significado do verbo. Alguns até chamavam esse verbo de verbo conversivo. Então, por exemplo, tem uma coisa interessante que é o chamado perfeito profético. Quando o profeta vai falar de uma coisa que vai acontecer lá no futuro, ele usa o verbo no tempo passado com a regência do verbo consecutivo. Aí o verbo vai ser traduzido no futuro, mas você sabe que aquilo fatalmente vai acontecer, porque é Deus que está falando e o verbo está no passado com regência do verbo consecutivo. A rigor está no passado, mas pela presença do verbo consecutivo, você interpreta para frente. Passa a traduzir no futuro. É o perfeito profético, né? É isso que eu devo É lembrar. muito importante, isso ocorre todo o tempo nos profetas e muitas vezes isso é ignorado pelo tradutor. Mas aqui a ignorância é que é crassa. Por quê? Os verbos estão no passado e eles são traduzidos no presente. Então o verbo ralar, amar e yashav, que são andar, parar, deter-se e assentar-se ou habitar, morar. Então, há aqui 3 verbos e os 3 verbos estão no tempo passado. Porém, os verbos são traduzidos no tempo presente nas nossas Bíblias. Então está assim, bem-aventurado o homem que não anda. Não é o homem que anda. É bem-aventurado o homem que não andou. Entendeu? E não o homem que não anda. O homem que não andou. Por que a importância de você traduzir o verbo no tempo passado? Porque há um problema aqui da teologia do Antigo Testamento, que é uma teologia que aponta para a fé que é recompensada por Deus. A teologia retributiva, né? A teologia retributiva. Então, essa teologia retributiva, ela morre aqui com essa tradução. Não há como você ver aqui que esse camarada, ele é bem-aventurado porque ele andou, porque ele não parou, porque ele não andou, porque ele não parou, porque ele não se assentou. Certo? Então é uma consequência do que ele já fez no passado. Por isso ele vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, ele vai ser como uma árvore frutífera. Por quê? Porque ele tinha uma vida com Deus. E a vida com Deus traz consequências abençoadas para a nossa vida. Mesmo hoje, se você quiser ter uma vida abençoada, você deve viver uma vida de plena obediência à palavra do Senhor. O crente que é obediente, ele vai ser abençoado. Agora, se ele é desobediente, ele vai sofrer as consequências da sua desobediência. Isso não é teologia retributiva, mas é consequência, né? Mas lá no Antigo Testamento, essa ideia da retribuição é clara. A teologia do Antigo Testamento ensina isso. E quando você traduz o verbo no tempo presente, você elimina esse conceito aí. E você perde uma riqueza do texto. Perde a riqueza do texto. Outra coisa, e nós brifamos aqui no texto hebraico, não leio o texto aqui, Asheri Haish Asher Lo Halak Batsat Roshan.
ובדרך חטאים לא ראה, ובמושב לצי לא ישר. Então nós temos aqui, primeiramente, os verbos. O verbo ralar, que é andar, né? Não pode significar ir, mas aqui no caso traduzido andar. Depois nós temos o verbo amar, que é parar. Está parado, estático, em pé, diante de alguém. E por fim, nós temos a chave, que é assentar-se. Então você tem uma síntese progressiva de pensamento que demonstra o quê? Que tanto no sentido negativo quanto positivo, há uma progressão aqui que vai agravar ou atenuar a situação de alguém diante de Deus. Se o indivíduo ele anda no conselho dos ímpios, ele vai acabar parando no caminho dos pecadores. E se ele para no caminho dos pecadores, ele vai acabar se assentando na roda dos escarnecedores. E a situação vai se agravando, porque a ação verbal ela demonstra que o indivíduo está se embrenhando num atoleiro. Ele está indo numa situação em que ele está indo de abismo em abismo até estar lá sentado na roda dos escarnecedores. E aí, também nessas expressões, nós temos aqui rechaim, e rechaim significa ímpio. O ímpio é uma pessoa sem fé, destituída de fé, não necessariamente mal. Porém, estaria um ímpio apto a aconselhar um crente? Seria certo um crente buscar o conselho de um ímpio? Uma pessoa que não tem fé em Deus? Essa é a pergunta. E aí, por exemplo, eu tenho um problema muito sério. Eu não sou contra a psicologia, mas eu acho que um cristão deve procurar um psicólogo cristão. Porque, por exemplo, eu já vi caso de uma pessoa ir no psicólogo não cristão e ele dá conselhos, entendeu? Horríveis para a pessoa. Então, se você sente essa inclinação aí, se você tem o desejo, né? Faz o que você quer, né? Corre atrás do seu desejo, seja feliz. Né? Só que esse ser feliz aí pode levar o camarada para um lugar bem infeliz, né? Que é o inferno, né? A Bíblia, inclusive, tem até aquele provérbio bíblico, né? Que um abismo chama outro abismo. Então, essa é a mentalidade bíblica. Que quanto mais você se adensa na escuridão, mais piora a sua situação, mais escuro fica. Você está mais embrenhado no atoleiro, né, também. Vai até ficar como o Davi lá, né? Que vai falar no Salmo 40, né? Ele estava num poço de perdição, num atoleiro. Para ele chegar lá é porque ele teve uma progressão. Ele foi dando lugar ao pecado na vida dele até ficar naquela situação, né? E se não fosse a intervenção divina, a gente tinha saído daquele buraco, não. Só a graça de Deus para poder nos livrar, né, de uma situação dessa. Então, eu falei aqui sobre o ímpio, né? O ímpio é um indivíduo que não necessariamente é uma pessoa iníqua, mas é uma pessoa que não tem fé em Deus, impio, sem fé. Depois nós temos a palavra rataim. Rataim é pecadores. Aí nós temos uma implicação mais clara. Essa palavra no Novo Testamento ela é traduzida por hamartia, que é pecar no grego. Então, rataim é mais ou menos o termo, né, similar à hamartia do grego mesmo. Então, é uma pessoa que vive no pecado. Inclusive, essa palavra ela tem em daguesh na letra média da palavra. E quando esse daguesh ocorre, ele indica intensidade. O ratá, o pecador, é aquele indivíduo que anda intensamente no pecado. Ele não tem temor de Deus. Ele não liga para a palavra de Deus. Ele sabe que Deus existe, ele até acredita que Deus existe. Ele pode até acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele não tem temor de Deus. Ele vive, consequentemente, no pecado, né? Ele está vivendo uma vida de pecado. Então, aí a situação se agrava. Porque se o camarada aceitou o conselho do ímpio,
agora ele está parado no caminho do pecador, dos pecadores. A situação dele piorou, agravou-se, certo? E aí, a terceira coisa aqui é letsim. Os dois primeiros são dois adjetivos, tá? Ímpio e pecadores. O terceiro, na verdade, é um verbo adjetivado, que é o verbo cal no particípio plural, tá? Então, esse verbo, ele está adjetivado aqui, então ele é traduzido como escarnecedores. O escarnecedor é o pior tipo de pecador, porque o escarnecedor, ele é pior do que o ímpio. O escarnecedor, ele às vezes até acredita que Deus existe, mas não faz caso disso. Ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele não faz caso disso, ele zomba de Deus. Ele escarnece de Deus. Ele fala contra as Escrituras. Então, o escarnecedor é o pior tipo de pecador. É o camarada, sabe, que não está nem aí. Ele vive a sua vida da maneira que ele bem entende. Ele zomba de tudo que é santo, de tudo que é puro, de tudo que é justo, de tudo que é bom. Para ele, por exemplo, ser honesto é ser um mané, é ser um otário, entendeu? Então, veja bem, o camarada agora ele está sentado na roda dos escarnecedores. Então, por que é bem-aventurado quem não faz esse percurso aí? Porque ele vai deixar de cair em contradição na sua vida espiritual. Ele vai deixar de cair na desgraça espiritual e moral. Então, o homem que não faz isso, esse sim é bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado aqui no hebraico é asherê. Asherê, na verdade, é uma expressão que melhor se traduz as felicidades de. Inclusive, aqui está no construto hebraico. Então, as felicidades de o homem. É uma interjeição, né, no É caso. como se fosse um vocativo, né? Então, asherê raiz, né? As felicidades de. Inclusive, nós temos aqui, depois do pronome relativo, a barrazinha hebraica, que dá o sentido de algo importante aqui, né? É uma conotação mais elevada aqui, nesse sentido aqui. Então, bem-aventurado homem que o quê? Que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não, aí a tradução, né? Que nós temos. Agora, a melhor tradução. Bem-aventurado o homem que não andou no caminho dos ímpios, que não parou no caminho dos pecadores, que não se assentou na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer esteve em quê? Na lei do Senhor, na qual aí vai para o presente, na qual ele medita de dia e de noite. Ele não pode ter meditado só lá, ele tem que meditar a vida toda. Continuamente, não é? Na Torá de Deus. Veja só, não é? Às vezes a gente estuda, eu, por exemplo, estudo detalhes assim e às vezes eu acabo pensando, será que dá mesmo para confiar nas traduções em português? Porque a gente percebe detalhes como esses do hebraico e a gente fica com essa impressão de que talvez as traduções estejam nos traindo, como aquele provérbio, né, popular antigo. Mas, Pastor Rafael, será que dá para confiar mesmo assim nas nossas traduções que temos no mercado de língua portuguesa? Olha, eu gosto muito de uma frase de Lutero: tradutore traitores. O tradutor é traidor. Se você quer conhecer realmente a Bíblia mais profundamente, você deve procurar conhecer, estudar os idiomas hebraicos, os idiomas bíblicos, hebraico, grego, aramaico, porque se você não estuda os idiomas bíblicos, você sempre vai ficar deficiente. Agora, o que eu aconselho a quem não tem esse conhecimento, não tem acesso a esse conhecimento? Comparar várias versões. Porque uma às vezes ajuda a outra, né? Você quer ver uma coisa? Quem não conhece o texto grego do Antigo Testamento também perde em interpretar o texto hebraico, porque alguns erros que foram cometidos pelos maçoretas foram corrigidos lá pelo quadrático, lá pela
pela versão, a última versão do Antigo Testamento lá em Esdras, os Septuagintas, eles corrigem alguns erros que foram cometidos lá atrás. Transposição de palavras erradas, união de palavras. Eu tenho um trabalho sobre isso onde eu mostro que um escriba bem intencionado, ele podia cometer cerca de 30 erros, e o mal intencionado muito mais. Então, muitas vezes, o escriba cometia erro bem intencionado. Erros Ele involuntários, né? errava por distração, né? Às vezes por cansaço, mas o mal intencionado, ele era pior, porque ele mexia no texto, né? Por isso que até quando você estuda o Antigo Testamento, você tem que comparar versões até do hebraico. Eu já encontrei, por exemplo, diferença de hebraico para hebraico, de texto hebraico para texto hebraico. Então é bom a gente ter até mais de um texto hebraico para comparar quem conhece o hebraico, né? É lógico, olhando lá também os pictogramas, mas se você não conhece o texto hebraico, compare versões. E se você conhece um outro idioma, você possa ler a Bíblia, leia em outro idioma. Por exemplo, a Bíblia King James, em inglês, a versão mais antiga, ela é excelente, muito próxima. Ele é de equivalência formal. Sim, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A versão espanhola de Cassiodoro de Reina e Valera é excelente. Então, existem boas traduções em línguas ocidentais que podem nos ajudar. Agora, em português, nós temos duas versões que são as clássicas e mais usadas aí, que é a ARC, né, que é a Almeida Revista e Corrigida, que geralmente é usada mais pelos pentecostais e batistas, né? E nós temos a Almeida Revista Atualizada, que é mais usada por igrejas reformadas, principalmente igreja presbiteriana. Quase que totalmente os presbiterianos optam pela Revista Atualizada. Nós congregacionais também usamos muito a atualizada. Porque é uma versão boa, mas olha só, essas duas versões devem ser comparadas, porque, por exemplo, no Antigo Testamento o texto da ARC é melhor, e no Novo Testamento a Revista Atualizada é melhor. Aí um aluno perguntou para mim, o que eu faço? Eu falei, você compra duas Bíblias, rasga no meio e cola. Faz uma Bíblia e duas. Faz uma Bíblia Frankenstein, não precisa né? isso, né? Você faz o seguinte, compra o maior número de versões que você puder. Por exemplo, uma versão interessante para você ler a Bíblia de Jerusalém. É católica. Mas é uma Bíblia muito boa. Inclusive, quando você chega nos textos poéticos, tanto nos Salmos como nos Profetas, tem uma métrica ali, né? Observando a poesia hebraica. Na própria diagramação, sim, você diagramação, consegue perceber você ali. percebe que há uma fragmentação do texto. Ela dá uns espaços, né? E mostrando ali a métrica. Mas assim, compare versões, leia bons comentários bíblicos. Se você ler bons comentários bíblicos, comentários exegéticos, mesmo que você não conheça grego e hebraico, sempre tem a transliteração da palavra lá. Aí eu recomendo aí você ler do comentário lá do reverendo Davidson, lá de Jó. Ali o Davidson, ele vai te dando ali, ó. Isso aí vai abrindo o teu olho para você ver, enxergar mais alguma coisa. Pois é, sempre é importante, né, a gente ter esses recursos, né, atualmente para podermos chegar a informações importantes na nossa exegese. Eu tenho certeza que você está gostando muito, porque é um episódio muito especial, por isso ele é um pouco mais longo do que o normal, mas olha, vale a pena você seguir conosco até o final do episódio de hoje. Nós vamos dar mais uma pausa agora e logo depois nós voltamos no próximo bloco comentando o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14 e a polêmica do Emanuel. Então fique conosco e daqui a pouco nós voltamos. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você.
Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, voltamos aqui do nosso intervalo. Espero que você esteja atento e acompanhando as explicações do reverendo Rafael Ribeiro, Rafael Moré, o quanto tem sido abençoador para nós que estudamos a palavra e queremos conhecer detalhes técnicos e importantes da nossa exegese para que possamos até mesmo atuar como pregadores expositivos da palavra de Deus. Você tem anotado aí o que você está aprendendo aqui? Anote tudo e envie suas perguntas. Quem sabe no próximo episódio, ainda com o pastor Rafael, podemos também responder as dúvidas que você nos enviar. Tá legal? Bom, aqui no nosso bloco atual, nós estamos trabalhando agora o texto de Isaías 7,14 e a polêmica do Emanuel. Esse é um tema polêmico em Isaías 7,14, porque a expressão "a virgem conceberá", que aparece no versículo, tem uma dificuldade aqui. Qual é, então, o erro dos modernistas nesse versículo? Esses modernistas temam em negar que a palavra alma, usada por Isaías, signifique virgem, mas, na verdade, fazem uma interpretação diferente, dizendo que significa donzela. Pastor Rafael, como que nós podemos entender, então, essa polêmica envolvendo Isaías 7,14? Então, os modernistas, eles teimam em afirmar que a palavra alma não significaria virgem. Deveria ter sido usada a palavra betulá, que é uma palavra que literalmente significa virgem. Porém, a gente observa que há um grande erro aí do modernista. O quê? Quando você pega, por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, lá o Septuaginta vai traduzir a palavra alma por partenos, significa exatamente virgem. E outra coisa, quando você vai ler o Novo Testamento, você vai ver que Mateus ele vai citar o texto da Septuaginta. E aí vai aparecer lá no Novo Testamento, Mateus 1:23, a palavra partemos, que é virgem. Agora, a indagação é a seguinte: quem está mais apto a interpretar ou a traduzir a palavra alma para virgem ou donzela? Um modernista que está lá no século XIX ou aquele camarada que está lá em 250 a.C., muito próximo do texto autógrafo, na última redação do Antigo Testamento? Ou Mateus, que é um camarada que está lá no Novo Testamento, que conhecia o hebraico, era um hebraísta, sabia o hebraico, inclusive até um comentário aí de que o livro de Mateus teria sido escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Não há uma certeza sobre isso, mas que há indícios, isso há. Joaquim Jeremias trata disso aí no seu texto Teologia do Novo Testamento, né? Mas, deixando isso de parte, fica claro, e quando você pega lá o dicionário Olespe de Strong, que Strong vai dar as diversas traduções da palavra alma, e uma das traduções é exatamente virgem. Outra coisa, a palavra almaná é viúva, ou seja, viúva é mulher sem marido. Outra coisa, a própria palavra, se fosse traduzida donzela, o que é uma donzela? Uma donzela é uma mulher que nunca se deitou com um varão, que nunca teve Uma moça, nunca teve no convívio caso, uma sexual. jovem, uma moça. Essa é uma donzela.
Se ela já teve conluio sexual, não é mais donzela. Vai ter a idade que tiver. Donzela é uma moça casta, pura, que não teve contato com o homem. Mas aí nós temos um outro aspecto do texto que ratifica a ideia. Por quê? Nós temos a palavra oti, que o Senhor fala assim, e eis que será dado um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Olha, se é um sinal, se é um portento, se é um milagre, e aí os septuagintas vão traduzir semeion, que é exatamente sinal, portento ou milagre. Então, pera lá, seria milagre uma mulher qualquer dar luz a um filho? É normal, perfeitamente natural, né? Mas se uma virgem concebe e dá luz a um filho, aí isso é um semeion, isso é oti, isso é um sinal, isso é um portento. Então o Senhor daria um sinal. Qual é o sinal? Uma virgem conceberia um filho. E ele se chamaria Emanuel. Significa Deus conosco, Deus está conosco. Olha, veja como erra crassamente o modernista. Mas por que ele faz isso? Porque o modernista ele não acredita em milagre. Ele não acredita na fenomenologia bíblica do milagre. Ele não acredita que Deus abriu o mar vermelho. Ele não acredita que o Jordão se amontoou e o povo passou a pés enxutos. Ele não acredita no Cristo da fé. Ele acredita no Cristo histórico. Ele diz que o Cristo da fé foi construído pela igreja. Ele não crê na encarnação. Ele não crê na ressurreição. Eu não sei o que esse camarada crê de fato, porque a fé desse indivíduo é bastante conturbada, um indivíduo que crê assim. Infelizmente, essa teologia danosa tem influenciado muito a igreja evangélica brasileira. Por incrível que pareça, existem muitos pregadores aí de púlpito, né, trazendo esse tipo de pensamento aí, que eles chamam de demitização das escrituras. Tirar o elemento místico da Bíblia, que foi empurrado lá para dentro dela, e que não está lá no texto autógrafo. Eles querem citar o texto autógrafo, só que o texto autógrafo ninguém tem. Nós temos as cópias. E várias, né? E várias demandas, né, de cópias. Os textos chamados textos receptos, né, ou recebidos. No caso aí, esses modernistas estão inseridos no espectro do movimento de liberalismo teológico. De certa forma, o modernismo influenciou o liberalismo, porque o liberalismo é mais complicado, porque o liberalismo também não tem só a ver com a teologia, mas com a conduta, né? Pessoa viver de qualquer maneira, não, eu sou salvo, eu sou crente, mas eu não preciso viver uma vida certinha, esse negócio de santidade, isso aí não é para mim. Inclusive, eu lancei no canal YouTube e também no meu podcast o comentário que eu fiz sobre essa triste interpretação do pastor conhecido, né, dizendo sobre Deus Mãe. Isso é modernismo teológico, né? O indivíduo começa a ter esse tipo de interpretação, né? Uma vez eu estava tendo uma aula lá no mestrado, tinha uma professora no mestrado, e ela nem era professora de Bíblia, ela dava uma outra disciplina lá que não era uma disciplina bíblica. E aí eu fui infeliz, porque eu falei sobre a palavra ruach, né? Que é espírito, e eu falei assim, ruach é uma palavra feminina. Olha, na aula seguinte ela me trouxe um texto falando assim, Deus também é mãe. Eita! E aí, pior, se apoiando do que eu havia falado. Citando, né, como o start para ela poder trazer esse comentário. Quer dizer, uma coisa é você entender as metáforas maternas aplicadas a Deus. Sim. Metáforas. Daí a você querer inverter e encaixar a ideologia de gênero
posicionamento até anticientífico, né, e que diz respeito aos seres humanos. Mas querer aplicar também essa disforia de gênero para Deus, aí já é exagerar, não é? Já é complicar. Nós sabemos que Deus é espírito, Deus não tem sexo, né? Mas Deus é sempre tratado na Bíblia por termos masculinos, né? Ele escolheu, ele escolheu se revelar dessa maneira, né? Deus é pai, ele não é mãe. E como pai, ele criou. E como pai, ele gerou o filho. Então, você deturpar isso é a rebeldia contra a revelação do próprio Deus acerca de quem ele é. Né? É pecado O também. próprio Espírito Santo também, embora a palavra espírito tenha de ser uma palavra feminina, mas não significa que o Espírito Santo é feminino, porque o Espírito Santo é espírito, ele não tem sexo. Né? O único ser da Trindade que a gente pode dizer que ele é masculino é Jesus, porque ele encarnou-se, se fez homem e ele foi trasladado, subiu aos céus como homem. Quando você chegar lá no céu, você vai ver um homem sentado no trono e é Jesus de Nazaré. Isso. Com as mãos ainda, né? Com os furos. É sim, porque isso aí é o testemunho da nossa redenção, né? Uma vez a pessoa perguntou para mim se quando você ressuscitar, se você vai ressuscitar com as cicatrizes. Eu falei, não, você não vai ressuscitar com cicatriz nenhuma, você não vai ressuscitar velho. Você imagina, a pessoa é perneta, ressuscita perneta? Deformidade, né? Não tem como. Então a pessoa quando ressuscitar, ela vai ressuscitar perfeita, não vai estar, né, com o corpo perfeito. E esse corpo não é mais um corpo, pois não é esse corpo aqui, um corpo glorificado. Mas esse é assunto para um outro episódio, né? Que a gente pode marcar, porque o pessoal acha que se voltar com as deformidades é para ser tipo o Walking Dead, né? Os zumbis andando. Aí para que ressuscitar assim, né? Aí eu não quero nem ressuscitar. Pois é, aí é complicado. Olha só, estamos chegando no final, né, do nosso episódio. Temos aqui o último bloco para a gente poder aproveitar aqui os conhecimentos do nosso querido reverendo Rafael. Nesse bloco final, nós vamos trabalhar aqui Efésios capítulo 2 e o verbo eimi. Então, pastor Rafael, numa análise rápida, qual a importância do verbo eli, como aparece em Efésios capítulo 2? Então, o verbo eli, nós podemos dizer que é o verbo mais importante do Novo Testamento, principalmente pelo uso frequente de Jesus. Ele faz o uso do verbo eli com muita frequência. Jesus, principalmente no Evangelho de João, ele é o ego eimi, ele é o eu sou, né? Ou o grande eu sou. Normalmente no Evangelho segundo João, mas também Paulo usa com frequência o verbo eimi. O verbo eimi, ele é o mais irregular de todos os verbos gregos. Tanto que você, para estudar o verbo eimi, você tem que ter estudado toda a estrutura verbal grega, e a gente deixa o verbo eimi por último. Por último a gente deixa os verbos irregulares, e o verbo eimi, dentre os irregulares, é o mais irregular. Eita, esse é muito... Ele é especial. E o verbo eimi significa o verbo Ter, ser, estar, haver, existir. Qual o grande problema aqui de João, de Efésios, é que acontece? Paulo ele não usa a palavra zoe, vida, como é traduzida nas nossas Bíblias. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas, na verdade, Paulo usa, tanto no versículo 1 quanto no versículo 5, o verbo eimi, e está na voz passiva. Quando o verbo grego está na voz passiva, que é a voz média também, grega, o conceito é de que o agente, né, é Deus e o objeto somos nós. Nós não temos nenhuma ação. A ação é totalmente vertical, totalmente divina, totalmente soberana. Então, quando a gente traduz ele vos deu vida, a gente perde um pouco,
do que Paulo está querendo ensinar-lhe. Inclusive, Paulo vai dizer no versículo 5 que ele nos ressuscitou, certo? Então, quando diz ele vos deu vida, pede um pouco. A ideia que Paulo está querendo passar aqui é o seguinte, que Deus trouxe à existência, aquilo que não existia. Qual o conceito de Paulo, na teologia de Paulo? É que se alguém não está em Cristo, para Deus é como se ele não existisse. Ele é completamente nulo. Não existe vida, não há existência fora de Cristo. Quem não está em Cristo, ele não existe no plano espiritual. Ele não existe perante Deus. Então, quando Deus intervém de forma soberana na vida de alguém, através da sua graça eficaz, e ele restaura alguém, ele regenera alguém de forma sobrenatural, de forma vertical, eficaz, ele está trazendo à vida aquilo que estava morto. Ou seja, ele está trazendo à existência aquilo que não existia. Então, esse é o conceito que Paulo quer passar. E Paulo usa essa mesma ideia lá em Romanos. Romanos capítulo 5, 17, Paulo fala assim, o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência o que antes não existia. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que um morto, ele não existe. Um morto não tem sentimentos, um morto não tem vontade. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, não existíamos no plano espiritual. Não existíamos para Deus. Mas Deus ele nos trouxe à existência, nos ressuscitando dos mortos em Cristo Jesus. Então, a ideia que Paulo quer colocar é essa. Então, a melhor tradução seria, ele vos trouxe à existência, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Entende? Então, essa nossa tradução, ela parece ser boa, mas não é boa, porque ela não diz tudo aquilo que Deus fez e não nos coloca no lugar que nós realmente estávamos. Entende? Então, para mim, a importância do verbo eimi aí, nesse texto. Muito bem, estamos então encerrando o nosso episódio de hoje. Eu tenho certeza que você tem aproveitado muito, porque é muito conhecimento, né? Eu já de antemão agradeço ao reverendo Rafael, né, por participar do nosso episódio, trazer tanto conhecimento nessa conversa enriquecedora e por partilhar todo esse expertise nas línguas bíblicas, na teologia também, do modo como tem abençoado o nosso ministério também. Pastor Rafael, pode dar as suas considerações finais e também apresentar os seus livros, as suas obras. Pastor Rafael também é editor de livros, pode dar os seus contatos, enfim, falar sobre as suas obras, o que o irmão desejar. Bom, eu fico muito feliz em ter podido contribuir aí, um pouco, né? Levando um pouco de conhecimento aos nossos ouvintes aí. E o que eu rogo a Deus é que você se sinta incentivado através de uma apresentação como essa a estudar mais as Escrituras, quem sabe fazer um curso de hebraico, de grego, ingressar num seminário, fazer um curso de teologia, né? E há bons seminários aqui na nossa região. Eu quanto às nossas obras, né? Nós temos aí 14 obras publicadas, estamos agora prestes a publicar outra aí com o nosso irmão Davidson, né, pastor Davidson. Estamos trabalhando numa obra aí, fazendo a tradução de um texto arcaico, falando sobre as catacumbas de Roma, né, sobre como viviam os crentes lá, no período lá, bem próximo, né, do Novo Testamento, já ali, na Idade Média, em Roma, onde o cristão era perseguido e se embrenhava lá naquelas catacumbas. Nós estamos trabalhando
Eu estou fazendo a tradução, o Davidson vai fazer a ilustração do livro, vai dar aquela diagramação preciosa, Dá uma caprichada, né? e vai ser uma obra que certamente vai abençoar a sua vida. É uma obra, na verdade, baseada em fatos verídicos, é o testemunho de um ex-soldado romano que se converte ao cristianismo, e é ele que é o narrador, né, de toda essa obra aí, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Você vai conhecer um pouco do testemunho daqueles cristãos que eram dilacerados por feras, estraçalhados por gladiadores na arena, e faziam isso cantando hinos de louvor a Deus e confessando a sua fé. Nós temos aí a nossa gramática da língua hebraica, que o Davidson já citou. Nós temos outros livros como Rudimentos da Fé, que é um livro interessante com um novo convertido, para dar instrução para novos convertidos. Nós temos o livro Espiritualidade Cristã Reformada, muito importante. Se você quer conhecer sobre a espiritualidade reformada, esse livro é excelente. Nós temos também a igreja local fazendo missões, que ensina sobre missões e evangelismo, como você praticar missões e evangelismo de forma bem bíblica, porque esse texto é um texto onde a gente trabalha bastante as escrituras. Então, essas e outras obras aí que são interessantes. Nós temos uma obra que nós escrevemos junto com o nosso querido D'Angelo Lopes, que é também amigo do Davidson, né? Que é Profetas e Poetas no Púlpito, onde a gente trata da pregação, mostrando a importância de nós olharmos para a postura dos profetas e poetas no Antigo Testamento e encarnarmos mais essa visão bíblica de pregador evangélico. Caso o livro é pregação autorizada, Pregação né? autorizada, Profetas e Poetas no Púlpito. Isso. E, pastor Rafael, como que alguém pode fazer contato com você, tanto para adquirir as suas obras, quanto também para poder contratar para algum serviço editorial, se quiser publicar um livro contigo? Nós fazemos também trabalho editorial, né? Diagramação, edição e até mesmo a impressão de textos. Mas, assim, não é o nosso trabalho principal. A minha dedicação maior mesmo é a pregação da palavra de Deus, trabalho pastoral. Eu ensino nos seminários, que já me consome bastante tempo. Mas, assim, se você é um escritor novo e que às vezes não tem muitos recursos, né? Nós às vezes facilitamos imprimir o livro antes até mesmo da pessoa poder despender muito recurso, né? Para que a pessoa possa, através do próprio livro, pagar o livro, né? Mas, assim, é um trabalho que a gente faz, é um trabalho meio artesanal, não é aquele trabalho industrial, mas que tem bastante qualidade, né? O Davidson conhece o nosso trabalho e sabe que é um trabalho com qualidade. Se você tem interesse, nós estamos aqui, pode fazer contato pelo meu telefone, que é 987361216. Depois o Davidson pode colocar lá, né? No slide, né? É o nosso telefone lá. A nossa editora é Ribeiro Edições. Perfeito. Então, se você tem interesse em contactar o pastor Rafael, tanto para a publicação de livros, para também combinar com ele alguma aula de hebraico, vamos saber os seminários que ele está dando aula. Ele atua aqui no Rio de Janeiro, assim como eu também atuo aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que tanto que você fazendo contato comigo ou fazendo contato também com o pastor Rafael, você será muito bem atendido por ele, por mim também, e poderemos ajudá-lo em seu projeto. Se você também quiser uma palestra na sua igreja, com bastante antecedência, E a gente a gente tem compromisso na igreja local e no seminário, né? E isso é semanal, e é anual, e é mensal. Então, se você tem interesse de uma palestra, pode nos contactar também. Teremos prazer. Estamos convidados aí para o ano que vem, já eu e o Davidson, né? Para uma palestra. Estamos convidados aí para fazer uma palestra em abril, né? Até lá você vai ficar sabendo
o Davidson vai divulgar e a gente vai estar ali também num momento especial ali. Agora que eu quero ver você que está nos acompanhando aqui, o que você achou deste episódio muito especial? Compartilhe comigo as suas impressões. E também não deixe de me seguir nas redes sociais e de compartilhar este episódio com amigos e familiares que possam se interessar pelo tema. Até o próximo episódio, que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.